Amados, ainda de pé, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, glória a Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 7, vamos ler até o verso 13. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo temático, Jesus, mensagem e ministério. Já estamos hoje na 8ª semana falando sobre a mensagem de Jesus através das 7 cartas do Apocalipse. Hoje falaremos acerca da 6ª carta do Apocalipse. Falaremos acerca da igreja de Filadélfia. Filadélfia representa uma igreja fiel em meio à fraqueza. Uma igreja que se manteve fiel em meio à fraqueza. Amém? Vamos ler como de costume, no 3, 2, 1. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, Pai de amor, mais uma vez oramos a Ti. Jesus querido, nos colocamos diante de Ti. Abrimos os nossos corações e Te convidamos mais uma vez, ó Espírito Santo de Deus. Ó Deus, a nos inspirar nessa noite. Ó Deus, a nos dar a iluminação da Tua palavra. Fala conosco, Tu conheces a nossa necessidade, a necessidade do Teu povo, a necessidade da Tua igreja. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amados, tome seu assento. Vamos estar refletindo, meditando dentro da nossa temática. Nós subimos até Pérgamo, saímos ali de Pátimos, já descemos, estamos hoje chegando ali na 6ª carta à igreja de Filadélfia, e na próxima semana falaremos e finalizaremos esse tema, a mensagem de Jesus, as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos finalizar em Laodiceia, talvez vamos prosseguir um pouco mais no livro de Apocalipse, não sei ainda, mas fato é que o Senhor Deus, Ele tem falado de forma toda especial. Se pegarmos todas as ministrações, desde a introdução no tema, ficamos 2 semanas falando sobre a introdução do tema, falamos sobre a autenticidade da mensagem, falamos das características do autor, falamos das características dos líderes da igreja primitiva. Aí a gente foi refletindo sobre cada uma dessas cartas, e hoje nós vamos falar de uma igreja que se manteve fiel em meio à fraqueza. Mas como assim, pastor? Veja o que aqui diz o apóstolo Paulo, na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 9. Coloca aqui, por favor. 2 Coríntios 12 e verso 9. E a gente vai introduzir a ministração de hoje, a reflexão de hoje, com base nesse tema. Uma igreja fiel em meio à fraqueza. Olha o que é que disse o apóstolo Paulo, versículo
9, capítulo 12, verso 9 de 2 Coríntios. E disse-me, a minha fraqueza te basta. E disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa. Vamos lá? A parte B do versículo. Na fraqueza de... Acho que passou duas vezes. Isso, vamos de novo, para ficar bem bonito. Vamos repetir novamente o versículo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, introduzindo aqui esse tema, eu escrevi aqui, ao contrário do que muitos legalistas pregam, pregavam, né? E ainda hoje pregam, como se o evangelho fosse destinado apenas a pessoas perfeitas e fortes em tudo. A carta à igreja de Filadélfia mostra o oposto. E a gente vai aprender agora, introduzindo a partir desses versículos. Cristo se dirige a uma comunidade pequena, limitada em recursos e influência, mas fiel. Ele declara, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Daqui a pouco a gente vai meditar, versículo por versículo. Nós vamos trazer aqui a expressão no original, o que isso significa de fato para nós, porque no original grego a expressão de fraqueza aqui é o dínamo, que significa fragilidade humana, vulnerabilidade, limitações. Contudo, em vez de reprovação, essa condição recebe o elogio de Jesus, a fidelidade em meio à fraqueza. Assim aprendemos que o evangelho não é para os perfeitos, mas para os que, mesmo frágeis, permanecem firmes em guardar a palavra e confessar o nome do Senhor Jesus. Então a igreja de Filadélfia nos mostra que o poder de Cristo se manifesta na fraqueza de boa vontade, como nós lemos em 2 Coríntios 12, 9. E que a verdadeira aprovação do Senhor não depende de grandeza aos olhos humanos, mas a perseverança na fidelidade. Se a gente falasse um pouco sobre as características da cidade, ali da cidade de Filadélfia, ela certamente é uma das mais pobres. E ainda existia um problema sísmico em que de tempos em tempos havia esse terremoto, abalo sísmico, em que as famílias precisavam se deslocar de um lado para o outro, fugindo desses abalos. Isso é a história contemporânea que diz isso. É por isso que nós vamos entender que o Senhor ele fala da coluna, da firmeza, que ele farei coluna do templo do meu Deus. Está falando ali de firmeza, usando exatamente a instabilidade que acontecia naquela sociedade e no meio, muitas vezes, da igreja. As pressões que são as perseguições de dentro e de fora, porque aqui, novamente, nós vamos encontrar o Senhor fazendo referência àqueles que se dizem ser e não são. Então havia uma pressão. O culto a Dionísio, ali na igreja na cidade de Filadélfia, né? Havia o culto a Dionísio, o culto ao imperador. Então a igreja ela estava bombardeada com problemas. Mas aqui, essa igreja é uma igreja humilde, uma igreja desprovida de recursos, desprovida de influência, porque era uma das menos influentes, ao contrário daquela igreja que nós falamos a semana passada, que tinha influência no meio da sociedade, influência no meio político, que tinha um nome que vivia de viva, mas de fato estava morta. Era uma igreja influente, mas uma igreja que aos olhos de Deus estava morta. Aqui nós vamos encontrar uma igreja que permaneceu fiel em meio à fraqueza. Aí a gente vai, no versículo 7 que nós lemos, a gente vai ver agora como o Senhor, ele se apresenta
dentro daqueles 4 pontos que nós estamos comentando, dentre outros que teria. Mas nós estamos pegando apenas os pontos em que as cartas convergem entre si. Todas elas, há uma apresentação, há um reconhecimento, uma exortação e também uma promessa. Aí, em cima desses 4 pontos, nós vamos ver como que o Senhor se apresenta à igreja de Filadélfia, tá? Uma igreja fiel, um exemplo para nós. Porque, amados, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão, e eu gosto muito da expressão, que ele diz o seguinte: olha, quando penso que estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade humana, logo nós buscamos em Cristo um renovo, buscamos em Cristo forças para continuar. O próprio Senhor Jesus, a gente vai ver isso aqui, né? Ele fazendo referência que o reino dos céus, ele é tomado, o quê? A força, é todos os dias, nós lutamos conosco mesmo, com o sistema, mas conosco também, para vencermos essa natureza caída, pecaminosa do homem. Então, vamos ver, biblicamente falando, que essa fraqueza, essa fragilidade, essa fraqueza de boa vontade, porque o homem em si mesmo, ele não tem capacidade nenhuma, e a salvação, ela não é meritória, porque nenhum de nós merecemos salvação, nenhum de nós temos condições alguma de nos salvarmos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça, pela fé, pela misericórdia de Deus que nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. Nenhum de nós podemos bater no peito e dizer: eu tenho autossuficiência, eu mereço estar aqui, eu tenho capacidade de servir a Cristo, porque não temos. E é um engano pensar que somos fortes, é um engano muito grande pensar que nós temos capacidade. Ao contrário, quando nós pensamos que nós estamos fortes, aí nós estamos fracos. Porque Pedro, quando achou que estava forte, quando Pedro disse: olha, eu estou preparado para ir contigo até a morte, Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro, ele falou porque ele achava que estava forte mesmo, mas é verdade que ele não estava. Quando nós achamos que somos fortes, irmãos, nós baixamos a guarda, ficamos vulneráveis ao ataque do adversário, e o adversário certamente ele prepara o laço, ele prepara para dar rasteira, e se o Senhor não tiver misericórdia, ele nos derruba. A verdade é essa. Lembra o que o Senhor Jesus falou para os discípulos? Falou para Pedro: olha, Pedro, hoje mesmo o diabo queria se ir andar com você, mas eu roguei ao Pai. Vocês estão vendo, irmãos? É por misericórdia de Deus que nós estamos aqui, meus amados. Não tem forte não, não tem bom não. Paulo orando acerca para se ver livre daquela enfermidade na carne, que nós não sabemos de fato qual era a enfermidade da carne de Paulo. Aí a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Não é também: eu vou pegar agora esse versículo e viver de forma relapsa, né? Relapsa, e agora vou viver como se a graça fosse um salvo-conduto para me viver na prática do pecado, porque não tem nada a ver com isso. Vai ler Gálatas capítulo 6 que você vai entender qual a nossa obrigação, qual o papel da graça, qual a nossa responsabilidade diante de Deus, diante daquele que é santo, e nós vamos aprender agora. Amém, meus irmãos? Então veja, o versículo 7. Olha o que aqui diz o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É assim que Cristo, ele se apresenta àquela igreja, a igreja de Filadélfia, tá? Isto diz aquele que é santo,
o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e ninguém abre. Então Cristo, ele se apresenta como santo e verdadeiro. Esse título de santo remete diretamente à santidade de Deus ali no Antigo Testamento. Vamos ver Isaías capítulo 6, verso 3, é um texto bem conhecido. Abacuque 1:12, mas vamos ler somente Isaías 6:3, e tem outros versículos que eu vou ler daqui a pouco, tá? Esse título, aqui Jesus, ele é identificado como o próprio Deus, pois a santidade era um atributo exclusivo de Deus, era um atributo exclusivo de Javé. Olha aquele séquito de anjos que estava na visão de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu, o Senhor, vamos ler a partir do verso 1, vamos ler a partir do verso 1, para a gente contextualizar o texto aqui, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, aquela comitiva, a glória, aquela comitiva de serafins que acompanhavam o Senhor Deus que estava ali. Olha o que quer dizer, os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam, verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, a igreja, vamos lá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença desse Deus em nosso meio. Oh, que visão maravilhosa. Oh, glória a Deus. O Senhor Jesus se apresentando àquela igreja dizendo, diz aquele que é santo, o Deus Todo-Poderoso, um atributo que somente Deus pode carregar com ele, somente o Senhor, aquele que verdadeiramente é santo. Agora veja a reverência dos serafins diante de um Deus que é santo. Ah, seba, lebaia-sou. Oh, glórias, como eu sinto Jesus em nosso meio. Glória a Deus. Como eu sinto uma presença gloriosa nesse lugar, meus amados. Oh, glórias. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Parece que eu estou vendo aquela cena. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Parece que eu estou vendo aquela cena. A cena de Isaías. Se você fechar os olhos carnais e abrir os olhos espirituais, você vai entender o que eu estou, aleluia, sentindo. Você vai ver o que eu estou vendo. Oh, glórias. Aquele Deus santo. Os serafins. Olha a reverência. Ele cobria com as suas 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, mas o cântico era santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aqui está a glória de Deus em nosso meio. Essa igreja reflete a glória de Deus em nosso meio. Lá na tua casa você reflete a glória desse Deus, é promessa dele. Você pode estar bem fraquinho, mas você não tem negado o nome dele. Você está fazendo força para perseverar. Você não tem prazer no pecado. Oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias. Aí a glória dele está em nosso meio. A glória dele invade, aleluia, este templo de barro. A glória dele invade o nosso lar. Por onde nós andamos, ele está conosco. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. É assim que ele se apresenta para a igreja de Filadélfia. É assim que ele se apresenta para o crente fiel, mesmo fraquinho, aleluia, mesmo com dificuldade, tem lutado para estar nos pés do Senhor Jesus. Oh glória! Oh louvado seja Deus! Oh glórias! Ele vai te ajudar, meu irmão. Ele vai te ajudar, minha irmã. Fica firme, vai chorando, vai gemendo, aleluia, vai cair nos pés dele, vai subindo, porque ninguém cai. Nos pés dele nós só subimos, nos pés dele nós nos apresentamos. Ele sabe que você não projetou nada disso para a tua vida, aleluia, a situação, o problema te levou até isso, mas ele está aqui te dizendo: o santo está aqui para te dar vitória. Pastor, isso é condicionamento, a ministração é pregação. Eu não sei nem o que é, eu sei que Jesus está aqui. E quando ele fala, a terra se derrete. Uma igreja fiel, uma igreja que se mantém fiel. Ele não busca os perfeitos, ele busca os sinceros, ele busca aqueles que estão lutando para servi-lo. Aleluia, que amor tão grande que nos alcança nessa noite. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Então veja, ainda como esse título santo, veja Lucas 1:35, quando o anjo Gabriel, ele fala a Maria: o Espírito Santo virá sobre ti, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É Jesus, é o próprio Deus. Aleluia, é assim que o anjo Gabriel, ele revela a Maria, aqui o santo que há de vir de ti, que está sendo gerado, será chamado Filho de Deus. Marcos 1:24, veja que até as potestades, até o demônio, vamos colocar aqui Marcos 1:24, veja se o diabo não tem que bater em retirada. Veja, Marcos 1:24, olha o que é que diz a potestade aqui: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o quê? Bem sei que és o quê? O Santo de Deus. Irmãos, o diabo ele tem que bater em retirada. Ele tem que reconhecer: ó, tu és o Santo de Deus. Amém. Aquele que está conosco é maior. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Diabo não tem lugar quando a glória de Deus, quando o santo chega, o diabo tem que bater em retirada, né? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Oh glória a Jesus. Agora não sai não para ver uma autoridade dessa, né? Veja, Atos 3:14, Pedro diante do sinédrio. Pedro, ali quando Pedro, no discurso de Pedro, olha o que Pedro disse: mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homicida. Pedro está dizendo: olha, vocês negaram, vocês abraçaram o homicida, negaram o santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. Ele veio aqui, e vocês, olha, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque a condenação é essa, João 3:18, né? A condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Será que tem gente assim? Será? Certamente que tem. Está cheio. Abraçam um homicida, abraçam um evangelho que não salva, abraçam um evangelho que mata, um evangelho que destrói, um evangelho que leva o homem para longe de Deus. Mas o evangelho do santo, do verdadeiro, está colocado diante de nós essa noite. Oh, louvado seja Deus. Olha, Atos 4:27. Olha a oração da igreja primitiva. 4:27. Ó,
porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. O santo, mas um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que revela o fim desde o princípio, que já havia determinado o que iria acontecer, e Cristo já veio sabendo que ele seria o cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos, desde a fundação do mundo. Pedro disse que o cordeiro já havia sido morto. Veja, o versículo 30 ele diz assim, ó: estenda a tua mão para curar, e que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Coloca aí o versículo 30, finalzinho, ó: enquanto estendes a mão para curar. Não, volta no começo do versículo. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ele é santo, ele está se revelando como santo. Agora veja, lá no Salmo versículo 16 e o 10, está falando aqui na antiga aliança, Salmo verso 16 e 10, ó, apontando para Jesus de forma escatológica, né? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Apontando para Jesus. Isaías 49, verso 7. Isaías 49, 7. Glória a Deus. Olha o que diz Isaías 49, 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo de quem dominam os reis, o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel. Amém? O santo. Está falando aqui, assim diz o Senhor, o Redentor, o seu santo, ao que é desprezado, apontando para Jesus. Agora veja, a segunda expressão, quando Jesus ele se apresenta, ele está dizendo, ó, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto, diz o que é santo e também o que é o que mesmo? Verdadeiro. Aletino significa autêntico, genuíno, aquele que não é cópia e nem sombra. Esse verdadeiro aqui no original é aquele que é autêntico, genuíno, não é cópia. Os outros deuses são deuses de madeira, deuses de pedra, tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam. Mas esse daqui não, ele é o autêntico, é somente ele é o verdadeiro, não há sombra de variação nele. Ele está se apresentando dizendo, o santo e o verdadeiro, aquele que é autêntico. Louvado seja Deus. Veja João 1, verso 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira. Somente Jesus é a luz verdadeira. É somente Jesus é a luz verdadeira, irmãos. É somente Ele que é a luz verdadeira. Todo o resto é sombra, todo o resto é escuridão. Mas Jesus é verdadeiro. Louvado seja o nome santo de Jesus. Cristo é a única luz genuína que dissipa as trevas em contraste com filosofias e religiões humanas. Ou seja, não tem filosofia, não tem religião humana diante desse Cristo que é verdadeiro. Ele é a luz do mundo. Louvado seja o nome santo de Jesus. João 6:32.
Não vos deu Moisés o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele está dizendo, olha, isso é Jesus, é discurso de Jesus. Ele está dizendo, aquele pão ali era um pão transitório, o verdadeiro sou eu, o verdadeiro é o vosso Pai, está dando o verdadeiro pão do céu. E aquele que não comer do meu Pai, que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O verdadeiro sou eu. Tem que comer o verdadeiro, irmãos. Se alimente do verdadeiro. Não para de estar se alimentando com o falso. Para de estar vivendo um evangelho que é falso. Se alimente com o verdadeiro em nome de Jesus. Oh glórias. E é Ele que se dá. E é Ele que se dá por nós. Você já parou para refletir, para meditar nisso? Olha o versículo João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Oh glória a Deus. Meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto será cortada, e limpa-se toda aquela que dá fruto. Tem que estar no verdadeiro para dar fruto, irmãos. Tem muita gente enxertado na mentira, enxertado naquilo que não é verdadeiro, no falso, né? Se usa muito genérico, mas Jesus, Ele está aqui dizendo, eu sou o verdadeiro. Oh glória a Deus. Quem está enxertado no verdadeiro, levanta a sua mão e dê um glória a Deus em nome de Jesus. Oh glória a Jesus. João 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Ele nos deu entendimento, Alexandre. Ele abriu os nossos olhos. Ele nos deu sabedoria. Ele nos deu entendimento para saber o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Ele é o verdadeiro. E a gente poderia ficar somente nisso aqui, que Ele é o verdadeiro, que Ele é a luz, que Ele, irmãos, é santo. Oh, louvado seja Deus. Mas é só a apresentação. É só como Ele está se apresentando à igreja de Filadélfia. É como Ele está se apresentando a nós, a igreja. Eu, você, que estamos lutando mesmo com as nossas fraquezas e fragilidades, e estamos buscando estar firme diante do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Mas veja, olha o Apocalipse 19, verso 11, para finalizar. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. É só ler aqui no telão. Julga e peleja com justiça. Ó, aquele que está sentado chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Oh glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Agora veja, ainda dentro da apresentação, ele também diz que, quem é aqui mais? Ele diz que o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. E o que é isso? O que isso representa? Lembra lá de Isaías 55 e o versículo 3? Coloca aqui Isaías 55, verso 3, eu já vou voltar aqui para o texto. Não está aqui no esboço. É Isaías capítulo 55 e o versículo 3. Está 35 e 3 aí. 5 e 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Aí, olha a parte B do versículo. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firme beneficência de Davi. A chave de Davi. E nós vamos entender o que é a chave de Davi aqui. Essa expressão vem de Isaías 22 e 22. Vamos ver Isaías 22 e 22? Coloca aí Isaías 22 e 22. Quando Deus promete colocar sobre o ombro de Eliaquim a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Ó, e ninguém fechará, né? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Meus amados irmãos, às vezes nós ficamos preocupados à toa, não é verdade? Nós precisamos aprender a descansar naquele que tem a chave na mão. A chave é dele. Ele dá quem ele quer.
Se ele abrir, está aberto. E a gente vai ver ele dizer: eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Quem abriu a porta foi ele. Mas também ele disse: e se eu fechar? Eu quero ver alguém abrir. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser fazer, mas ele só abre no tempo dele. Mas a promessa é que ele pôs uma porta aberta. Amém? Ele tem a chave de Davi. A chave representa a autoridade real, soberania. Ter a chave de Davi significa deter o poder messiânico sobre o reino de Deus, cumprindo as promessas feitas a Davi, 2 Samuel 7, 12, 16. E a gente não vai ler para ganhar tempo. Teologicamente mostra que Cristo é o Messias prometido, herdeiro do trono de Davi, com autoridade para abrir e fechar as portas do reino. Lucas 1, verso 32, verso 33. Vamos ler Lucas 1, 32 e 33, que é um texto bem conhecido. Olha o que é que diz o texto. Ó, e este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nós fazemos parte de um reino que não tem fim. Nós representamos um reino que não tem fim. A cada 4 anos, a cada 2 anos, vamos melhor dizer, a eleição no Brasil, e as pessoas matam, as pessoas morrem, as pessoas mentem, traem os amigos, mudam de um lado para o outro, né? Estão igual em cima de areia movediça, toda hora movendo de um lado para o outro, para fazer parte de um governo de 4 anos apenas e que tem fim. E que na maioria das vezes vai levar para o abismo, para o buraco. Mas eu faço parte de um governo que não tem fim. Você faz parte de um governo que não tem fim. Então se alegre em Cristo Jesus, irmãos. Nós fazemos parte de um governo que não tem fim. Nós servimos a um Deus que tem a chave na sua mão, e que a porta que ele abre, o inferno não pode fechar. Oh, louvado seja Deus. É esse Deus que nós servimos. Amém? O que abre ninguém fecha. Veja, isso revela a soberania absoluta de Cristo. O que ele decide ninguém pode contrariar, ninguém pode invalidar. Eu vou repetir novamente isso. Ninguém pode invalidar o que os céus determinou acerca da minha vida, acerca da tua vida. Foi determinado, ainda que o espírito do governador se levante e não saia do seu lugar. As potestades podem até se unirem entre si, a coalizão do inferno pode se reunirem, mas aquilo que ele determinou acerca da minha vida, acerca da tua vida, não tem maninha, não tem feitiçaria, não tem encruzilhada, não tem despacho, não tem nada, porque sobre mim foi determinado, e aquele que determinou tem a chave na mão. Oh, glórias! O que determinou tem a chave na mão. Deita e dorme e descansa em nome de Jesus. Deita, dorme e descansa em nome de Jesus. Deita, dorme em nome de Jesus. Se você não estava dormindo, passe a dormir nessa noite. Descansa, porque acerca do que está determinado sobre a tua vida, ninguém pode invalidar. Morre gente, muda-se gente, mas do que está determinado, está determinado. Amém? Oh, glórias, eu sinto Jesus em nosso meio nessa noite, irmão. Como eu sinto Jesus em nosso meio. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Veja que essa aplicação à igreja de Filadélfia significa que a porta aberta diante deles, é o versículo 8, é uma oportunidade garantida pelo próprio Cristo. Seja testemunho missionário, ou de acesso à presença de Deus, ou porta material, ou porta espiritual, não interessa, mas o que foi determinado vai acontecer e acabou. Amém? Esse versículo também aponta para a segurança da salvação. Ninguém pode roubar. O descuido, sim, se nós nos descuidarmos, nós podemos ficar de fora, mas ninguém pode roubar, porque foi dado por ele, e não é meritória. E não é meritória, porque se fosse meritória era um perigo, mas não é. É de graça, é por graça, é por fé.
em nome de Jesus. Amém? Agora veja, dentro da cristologia, este versículo reforça que Jesus é Deus verdadeiro. É a doutrina de Cristo, cristologia. E os alunos do Reino Academy estudou isso esses dias. Eclesiologia, a doutrina da igreja, a igreja de Filadélfia, pequena e fraca, não precisa depender da sua própria força, mas da autoridade de Cristo, que garante sua missão e futuro. Às vezes fica preocupado, né? Como é que vai ser? Nós ainda somos tão pequenos. Descansa, irmãos. Ah, mas eu não tenho condições. Descansa, irmãos. Vamos descansar naquele que pode todas as coisas. Amém? Soteriologia, a doutrina da salvação, a porta que ele abre, a salvação e a comunhão eterna não pode ser fechada por ninguém. É graça soberana. Amém? É somente uma síntese dentro da teologia. O que cada um desses ramos teológicos, ele fala cristologia, eclesiologia e soteriologia. Então veja agora. Agora nós vamos partir para o reconhecimento. É o versículo 8, do 8 ao 10. E nós vamos ler. É Apocalipse 3, do 8 ao 10. Coloca aqui e eu quero ler com a igreja. É o reconhecimento. Vamos lá? Vamos lá, igreja? Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Amém? Reconhecimento. O Senhor reconhece as nossas obras. Eu reconheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aí veja, vamos ver o que é que os pais da igreja falavam a respeito. A teologia patrística, os primeiros pais da igreja, aqueles que acompanharam os apóstolos, aqueles que vieram logo na sequência, como eles entendiam esse versículo. Eu sempre gosto de trazer essa referência da teologia patrística, são aqueles que presenciaram, que acompanharam a igreja do primeiro século, e logo na sequência, o que eles entendiam, como eles entendiam naquele tempo. E se esse entendimento se preserva até os dias de hoje, e na maioria deles sim, se preservam. Mas veja o que é que disse Irineu de Leão. Irineu de Leão, o que é que ele disse? Via a porta aberta como símbolo do acesso seguro ao reino de Deus e uma antecipação da Nova Jerusalém. Orígenes, ele interpreta como a porta da palavra e da missão para ele. Cristo mesmo é a porta, João 10, verso 9. E quando ele abre, nada pode impedir o avanço do evangelho. André de Cesareia, como que ele interpreta? Ele é um dos primeiros comentadores do grego, do Apocalipse. A porta aberta é a oportunidade de pregação concedida a uma igreja fiel, mesmo sem grande força. Era assim que eles entendiam. Então veja, a porta aberta, sintetizando, é entendida como Cristo oferecendo acesso ao reino e oportunidade missionária que ninguém pode impedir. A aplicação, quando o Senhor abre uma porta, seja de evangelização, de crescimento espiritual ou de serviço, ou em uma outra área, nenhuma oposição humana ou espiritual pode fechá-la. A igreja deve discernir e entrar pelas portas que ele abre, porque tem porta que não é ele que abre. Vocês sabiam disso? Tem porta que não é o Senhor que abre. E o Senhor Jesus disse que larga e espaçosa é o que? É a porta. E muitos, o que é que acontece? Entram por ela, mas apertado é o caminho, estreito é o caminho que conduz a Cristo, que conduz à salvação. Então, se ele apertou, se ele abriu uma porta apertada, e você está passando essa porta estreita, nessa porta estreita nós não entramos com bagagem. Não tem como entrar com bagagem na porta estreita. No caminho da salvação, nós precisamos deixar tudo. Deixar tudo para entrarmos pela porta que ele abriu. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então fique atento, porque tem porta que ele não abre. Tá certo?
E normalmente a porta que ele não abre parece ser bonita, atraente aos olhos, mas são portas, porque há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas o final deles são caminhos de quê? De morte. Há portas que muitos abrem os olhos e se encantam com essa porta e acham que é Deus que está abrindo, mas muitas vezes não é Deus abrindo, é o diabo preparando o laço. Então vamos pedir discernimento espiritual a Deus, para entender qual a porta que Ele abriu para nós, amém? E normalmente, irmãos, a porta que nós devemos nos apegar é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então vamos ficar com a porta que é Cristo. Se nós ficarmos com Ele, com essa porta que é Cristo, mesmo em lutas, em adversidade, mesmo em fraquezas, nós seremos vitoriosos, porque nós estamos entrando na porta que é Cristo. Então cuidado, o diabo ele pode, irmão, sim, iludir, enganar com as suas atrações, mas será que é isso que Deus tem para você? Busque a sensibilidade espiritual, busque o discernimento espiritual, para entender qual verdadeiramente é a porta que Ele está abrindo para você. Vigiemos em nome do Senhor Jesus. Não vamos ser atraídos pela armadilha satânica e diabólica nos últimos dias. Vamos ficar no lugar que Cristo determinou para nós. Vamos ficar na porta que é Ele, que é Jesus. Somente Ele pode nos conduzir a um lugar seguro. Louvado seja o nome santo de Jesus. Amém? Então vamos lá. Porque tendo pouca força guardaste a minha palavra. Versículo 8. Olha o que aqui diz Tertuliano. Vi aqui uma grandeza dos pequenos. O valor não está no poder humano, mas na fidelidade. Então Tertuliano entendia, o poder não está na visão humana, não, de forma nenhuma, mas está na fidelidade diante de Deus. Cipriano de Cartago, olha o que ele diz. Ele lembrava que até uma comunidade frágil, se fiel, é sustentada pela força do Cristo. Então o que eu falei para vocês, eu tenho falado esses dias? Vamos ter cuidado na hora de falar de igreja A, de igreja B ou de igreja C. Eu tenho falado isso aqui direto. Eu tenho falado isso aqui quase que constantemente. Porque mesmo a igreja frágil, que aparentemente, né? Alguém usa uma expressão, é fundo de quintal. Cuidado com essa expressão que você está usando, porque se lá tiver um crente fiel, por mais fraco que ele esteja, o Senhor Jesus está ali no meio dele. Amém? Vamos entender e deixar de ser crítico das coisas que nós não podemos criticar. Nós precisamos obedecer. Quem julga é Jesus. Somente Ele tem a chave na mão. Somente Ele pode abrir, pode fechar. E mais ninguém, irmãos. Amém? Glória a Deus. Então veja. Os pais da igreja entendem que Cristo exalta a fidelidade humilde acima da força humana. Então Cristo, Ele exalta a fidelidade humana acima da força. Louvado seja Deus. A igreja fiel não é grande aos olhos do mundo, mas preciosas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fidelidade, agora uma aplicação rápida e básica. A fidelidade não depende dos recursos, mas da obediência. Uma igreja pode ser frágil aos olhos do mundo, mas é poderosa quando guarda a palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17, a gente não vai ler porque não vai dar tempo. Amém? Agora veja. Eis que farei os da sinagoga de Satanás. Eu vou até pular isso aqui que eu já falei muitas vezes. Aqueles que se dizem que é e não é. Uns que se infiltram em nosso meio, que tem capa, que parece que é, mas não é. Aí o Senhor disse, eu vou fazer que eles adorem. Eles vão voltar, ou seja, eles vão voltar e vão adorar os teus pés. Porque é eu que vou fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então veja só, vamos lá, partindo agora. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Versículo 10, para a gente já partir para a conclusão. Como que nós entendemos hoje? Nós entendemos da mesma forma que Irineu entendia, que Hipólito entendia. Via que uma promessa escatológica relacionada às perseguições do anticristo e da grande tribulação final, os fiéis seriam guardados por Cristo. E nós entendemos até hoje, nós não passaremos pela grande tribulação que está para vir sobre toda a terra. O Senhor nos guardará, o Senhor guardará aqueles que são fiéis. É assim que a nossa linha teológica entende, é assim que nosso credo teológico entendemos, nós da Assembleia de Deus, que nós não passaremos pela grande tribulação. O Senhor nos tirará dessa terra muito antes. Hipólito, um dos primeiros intérpretes do Apocalipse, relacionava esse texto como a
preservação da igreja durante a prova mundial antes da vinda de Cristo. Então os pais da igreja, eles já entendiam que a igreja, ela não passaria pela grande tribulação. Eles já entendiam isso, tá? Eu estou pegando aqui trechos dos seus escritos para nós, como a teologia patrística entendia esses versículos, e quando se fala da escatologia, do que está para vir no futuro, era dessa forma que eles entendiam. Então Agostinho, ele aplicava espiritualmente Cristo. Ele aplicava espiritualmente: Cristo guarda os que perseveram, livrando-os do mal no tempo presente, mas também garantindo a vitória final na eternidade. Era assim que Agostinho entendia. Então a promessa, sintetizando, a promessa de ser guardado na hora da tentação é lida como proteção escatológica na grande provação final, mas também como cuidado constante de Cristo com os fiéis em suas tribulações. Aí está vendo hoje teólogos falando e apontando toda a visão escatológica que eles têm, mas eu vou ficar com a teologia patrística. Eu vou ficar como entendiam os pais da igreja e como nós entendemos até os dias de hoje, nós das Assembleias de Deus. Amém? E não vou entrar nunca, jamais em debate. Se a pessoa quer entender diferente, que entenda. Principalmente falando estudioso. Mas eu vou ficar com aquilo que eu aprendi desde muito cedo e com aquilo que nós entendemos claramente pelas Escrituras Sagradas. Amém? Então veja, acesso ao reino, missão da igreja, a porta aberta. Acesso ao reino, missão da igreja, pouca força, mais fidelidade. A grandeza não está no poder humano, mas na obediência à palavra. Sinagoga de Satanás, opositores que no fim reconhecerão o amor de Cristo pela igreja, guardados da tentação, promessa de proteção divina, tanto nas provações do presente, quanto na tribulação final. Exortação, vamos ver aqui a exortação, rapidamente. Eu tenho ali pelo menos 15 minutos para me finalizar. Apocalipse capítulo 3, verso 11, para a gente partir aqui para o finalmente. 13 e 11, coloca aqui no telão. Ó, eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Ó, a quem vencer, aí já está na promessa, né? Eis que veio sem demora. Eu vou sintetizar isso aqui, tá? É uma reafirmação da segunda vinda de Cristo. Eis que venho sem demora. Jesus está dizendo: olha, eu venho, e esse sem demora aqui, irmãos, a palavra do grego é tak, T-A-C-H-I, tak no grego. Não significa imediatamente no nosso conceito cronológico, mas certamente e de forma repentina, ou seja, Jesus virá no tempo certo, de modo inesperado. E não é assim que ele falou nos seus evangelhos? Então a palavra aqui, esse que veio sem demora, não significa, dentro do nosso conceito cronológico, que ele está vindo hoje, agora, nesse momento, mas ele virá certamente. Certamente, o texto aqui, o tak, ele não significa imediatamente no nosso conceito, mas certamente e de forma repentina. Ele virá, e é certo que ele virá, e ele virá de forma repentina. É isso que o original quer dizer. Então veja, os pais da igreja, eles viam aqui um chamado à vigilância constante, pois a demora aparente é apenas aos olhos humanos. 2 Pedro 3,9, nós bem conhecemos: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a alcançar a salvação. Porque um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então é no tempo dele, é o tempo cronos do homem e o kairos de Deus. No kairos de Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então não tem como nós alinharmos o tempo de Deus com o tempo do homem, com o cronos do homem, porque um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Nós precisamos entender isso. Amém? Guarda o que tens. Olha aqui a exortação: guarda o que tens. E o que é que nós temos? Vamos lá? A gente aprendeu que a gente tem tanta coisa, mas veja, Cristo reconhece que a igreja de Filadélfia já possuía fidelidade, perseverança, obediência à palavra. O chamado é manter firme até o fim o que já receberam. Então eles já tinham isso. Então agora a exortação não foi nenhuma exortação pelo pecado, não, foi um reconhecimento, mas uma exortação a que eles permanecessem de que forma? Sendo fiéis, buscando a Deus na sua fidelidade, no serviço, no temor ao Senhor, e eles tinham isso aqui, tá? Então veja, não é apenas conquistar, mas conservar. Guardar implica zelo, perseverança, disciplina espiritual. É 2 Timóteo 1:4. Olha o que é que diz Paulo, 2 Timóteo 1:4. Guarda um bom depósito, vamos lá, coloca aqui, é 2 Timóteo 1:4.
para a gente só já partir para a conclusão. Ó, nem se dei, não, é 2 Timóteo, aí é a primeira, segunda. Desejando muito ver-te, lembra-te-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, é a parte B. Trazendo a memória a fé não fingida que em ti há. Não, é isso mesmo, meu Deus. Eu acho que vê o 14, é 1:14. Acho que eu coloquei a referência errada, é isso mesmo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. A igreja deve manter firme sua identidade em Cristo, resistindo às pressões externas e internas, para que ninguém tome a tua coroa. A soteriologia, a escatologia diz a coroa que não é uma coroa real, uma diadema, mas a coroa da vitória, Estepanos, como a do atleta vitorioso, aquela coroa que ele recebe quando ele termina a sua prova, né? Amados, e aí tem aqui uma infinidade de coroa que eu iria falar aqui dentro, as coroas do Novo Testamento, a coroa da vida, Tiago 1:12, a coroa da justiça, a coroa da glória, 1 Pedro 5:4, a coroa incorruptível, a coroa do vencedor final, e são muitas coroas que nós falaríamos aqui acerca da promessa que o Senhor fez para aquela igreja, para que eles guardassem, né, essa coroa e ninguém roubasse a coroa que está determinada para a igreja. E para a gente finalizar aqui, ó, a promessa, Apocalipse 13:12. Vamos ler Apocalipse 13:12, 13, 12 e 13 e já vamos fechar. Guarda 13:12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós vamos finalizar dizendo, Apocalipse 13:12 ensina que o vencedor em Cristo recebe estabilidade eterna, identidade divina, cidadania celestial e comunhão plena com o Senhor glorificado, participando para sempre da presença de Deus. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, em uma cidade como Filadélfia. Eu falei aqui dos abalos sísmicos que havia naquela cidade, marcada por terremotos constantes. As pessoas viviam em insegurança. A promessa de ser coluna é a garantia de estabilidade eterna, e dele nunca sairá. Contraste histórico, em Filadélfia, após terremotos, os habitantes precisavam sair correndo da cidade. Cristo promete que no templo de Deus o vencedor terá permanência eterna sem medo de ser removido, porque ele dele nunca sairá. Aqui aparece a segurança da promessa divina. Quem vence jamais será separado da presença de Deus. João 10:28, Romanos 8, 38 e 39, e vai por aí afora, e várias outras referências. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, símbolo de pertencimento. Nós pertencemos, e lá, quando formos coroados, seremos para todos sempre marcados como filho de Deus e gozaremos toda a eternidade. Amém? Eu teria muita coisa para falar aqui. Eu vou pular só para nós fecharmos com a conclusão. Eu tinha aqui muitos tópicos ainda para falar aqui, mas eu vou pular e o Senhor sabe de todas as coisas. Eu acho que tudo que foi falado dentro da vontade de Deus. Eu não vou me deter mais na próxima semana nessa carta, porque eu quero concluir com a igreja de Laodiceia. Então, conclusão: Cristo não busca a perfeição humana, mas fidelidade. Então, nosso Cristo, nosso Deus, ele não busca perfeição, porque nenhum de nós, todos pecaram. Romanos 13:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não busca perfeição, ele busca fidelidade. Se você tem buscado ser fiel a Deus, descansa no Senhor, porque ele tem cuidado de você. Amém? Mesmo com pouca força, Filadélfia guardou a palavra e não negou o nome do Senhor, e por isso recebeu porta aberta, promessa de proteção e a coroa da vitória. Hoje o chamado é o mesmo, guardar o que nós temos, é o mesmo chamado: fé, perseverança e obediência, para não perder a
recompensa eterna. A promessa é certa: seremos colunas na casa de Deus, com o seu nome escrito sobre nós, cidadãos da Nova Jerusalém para todo sempre. A verdadeira força da igreja está na fidelidade em meio à fraqueza, e nessa fidelidade Cristo garante vitória, coroa de vida eterna. Amém, meus irmãos? Fiquemos com essa palavra no nome de Jesus. Se coloque de pé para nós estarmos orando.